Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, meu aluno, minha aluna, daqui do Tec Concursos. É sempre um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação, um privilégio estar com vocês para nós tratarmos da nossa ciência, a ciência do direito, especificamente aqui agora no direito do trabalho. Estamos estudando os aspectos variados da disciplina trabalhista, desde a sua introdução, dos seus aspectos mais elementares, até o seu desenvolver, com foco na chamada relação de emprego e nas consequências desta relação no direito material. Estamos estudando também as relações de trabalho, e entre as relações de trabalho vemos a relação de trabalho avulso, que, embora no que tange aos direitos é equiparada constitucionalmente à relação de emprego, ou seja, o avulso terá os mesmos direitos constitucionais que o empregado, a relação de trabalho avulso não se confunde com a relação de emprego. A relação de emprego é aquela que mantém a interseção e a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. Ao passo que a relação de trabalho avulso é aquela onde o trabalhador, mediante a intermediação ou do sindicato da categoria profissional para os trabalhadores avulsos não portuários, ou do órgão de gestão de mão de obra para os trabalhadores avulsos portuários, prestarão serviços a uma multiplicidade de tomadores de serviço, ou seja, o avulso tem multiplicidade de fontes pagadoras, não tendo um vínculo direto de emprego com qualquer dessas fontes. Nós vimos o que diferencia no estudo da lei específica de trabalhador avulso não portuário, e agora estamos nos debruçando sobre a lei do trabalho avulso portuário e as questões concernentes aos portos. Falamos que na leitura dessa lei vamos fazer algumas análises que, infelizmente, fogem um pouco do direito do trabalho, mas que o nosso objetivo era ler a lei praticamente como um todo, salvo aquelas disposições finais, mas analisar a lei como um todo para melhor compreensão de como é o trabalho do avulso portuário e também para a leitura da lei. Damos continuidade agora a partir do artigo 25. Peço que vocês assistam a aula acompanhando a leitura da lei com seu caderno para ponderações. Se tiverem dúvidas, por favor, remetam essas dúvidas ao Tec Concursos ou ao meu Instagram, o Instagram Bruno Marbach ADV Prof. Você pode mandar um direct para mim, se identifica como aluno do Tec, como aluno do Tec, e terei prazer em tentar servir você de alguma maneira. Tudo bem? Sem mais delongas, artigo 25 da lei específica, a lei que nós trabalhamos e estudamos, o avulso portuário. Olho na tela. Vamos para cá. A pré-qualificação do operador portuário será efetuada perante a administração do porto, conforme normas estabelecidas pelo poder concedente. Nesse capítulo 5 estudamos a operação portuária. Agora a gente vai ver de fato como é que a circunstância se manifesta na base do porto, na estrutura do porto. E aqui o artigo 25 caput, ele fala de uma pré-qualificação do operador portuário. Nós vimos que o operador portuário ele é uma pessoa jurídica de direito privado, não é uma pessoa natural ainda. E essa pessoa jurídica, o operador portuário, vai fazer o quê? Se pré-qualificar perante a administração do porto, conforme normas estabelecidas pelo poder concedente. Parágrafo 1º. As normas de pré-qualificação devem obedecer os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP, princípios do regime jurídico administrativo, regidos também no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Ou seja, as normas de pré-qualificação vão obedecer princípios da ordem administrativa, legalidade, ou seja, apenas aquilo que está baseado na lei, estruturado na lei, de acordo com o que determina a lei. Uma legalidade aqui que é uma legalidade estrita, o que não está juridicamente, como é que poderíamos colocar, colocado, imposto, não pode ser efetuado. Você só pode fazer aquilo que a lei determina. Impessoalidade, vale dizer, essa pré-qualificação não deve obedecer critérios de favorecimento de alguém que é amigo, que é primo, que é conhecido, não. É um caráter impessoal. Moralidade, ou seja, de acordo com a moral, de acordo com a ética, de acordo com critérios éticos, deve ser essa atuação e essa estruturação das normas de pré-qualificação. Publicidade, ou seja, deve existir uma ampla publicidade para essas normas, para essa pré-qualificação. As pessoas devem ter acesso a esses critérios de maneira ampla, de maneira a publicizar, de maneira a informar a população e os administrados. E, por fim, a eficiência.
A eficiência é uma forma de determinar o máximo de resultados com o mínimo de esforço possível, e isso deve nortear a atuação administrativa. Parágrafo 2º, diz assim: a administração do porto terá prazo de 30 dias, contados do pedido do interessado, para decidir sobre a pré-qualificação. Parágrafo 3º. Em caso de indeferimento do pedido mencionado no parágrafo 2º, caberá recurso no prazo de 15 dias, dirigido à Secretaria de Portos da Presidência da República, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 dias, nos termos do regulamento. Então, você faz um pedido, a administração do porto tem até 30 dias para decidir. Para decidir sobre o que, Bruno? Sobre a pré-qualificação. Quando ela decide, cabe recurso, ainda que um recurso administrativo, no prazo de 15 dias. Em caso de deferimento do pedido mencionado no parágrafo 2º, caberá recurso no prazo de 15 dias, dirigido à Secretaria de Portos da Presidência da República, que deve apreciá-lo em 30 dias. Apreciar em 30 dias. Parágrafo 4º. Considera-se pré-qualificada como operador portuário a administração do porto. Artigo 26, diz assim: o operador portuário responderá perante, inciso 1, a administração do porto, pelos danos causados culposamente causados à infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se encontre em seu serviço ou sob sua guarda. Então vamos lá. O operador portuário responde, ainda que culposamente, à administração do porto por danos causados à estrutura. Como é que essa culpa aqui é o conceito de culpa administrativa, que traz uma responsabilidade civil subjetiva, e essa culpa, danos culposamente causados, a gente tem aqui o quê? A ideia de culpa civil, lato sensu, que engloba não apenas o dolo, mas a culpa stricto sensu. Como assim a culpa stricto sensu, Bruno? As conhecidas, negligência e imprudência. Eu sei que você está assistindo a aula, já falou para mim antes de eu responder. E imperícia, muito bem. Está aqui. A administração do porto vai responder perante, o operador portuário vai responder perante a administração do porto pelos danos causados culposamente à infraestrutura daquilo que é a responsabilidade da administração do porto. Inciso 2, diz assim: o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas. Ou seja, o operador portuário vai responder perante o proprietário ou o consignatário da mercadoria pelas perdas e danos. Avariou a mercadoria, quebrou, quem responde? O operador portuário. Inciso 3, o armador vai responder perante o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte. Vai responder o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte. O operador portuário também responde perante o trabalhador portuário, ó para cá, pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos. Para você não errar em uma prova, operador portuário não se confunde com o trabalhador portuário. O operador portuário constitui uma pessoa jurídica de direito privado. É uma pessoa jurídica, um ente de existência ideal, que adquire personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no cartório competente. O trabalhador portuário é Bruno, é Maria, João, é Francisco. É a pessoa natural, é a pessoa física que presta os seus serviços. Quem é que responde pela remuneração dos serviços prestados e os encargos trabalhistas, encargos previdenciários? O operador portuário. Então, o operador portuário é quem vai responder no que pertence à sua responsabilidade civil trabalhista pelos encargos, pela remuneração devida ao trabalhador portuário. Vamos lá.
operador portuário responderá perante o órgão local de gestão de mão de obra, ou seja, o órgão, OGMO, que a gente já viu que exerce uma função de intermédio entre o trabalhador e os tomadores de serviço. Olha para cá, o operador portuário responderá perante o órgão local de gestor de mão de obra, do trabalho avulso, pelas contribuições não recolhidas. Inciso 6. O operador portuário responde perante os órgãos competentes para recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso. Os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso. Exemplo, as contribuições sociais. Qual a importância disso? Se esse trabalhador avulso quisesse apresentar uma demanda judicial, uma reclamação trabalhista, competência da Justiça do Trabalho, do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, ele apresentaria colocando no polo passivo quem? O operador portuário. Ele vai responder, responsabilidade trabalhista, no caso de não remuneração, por exemplo, do serviço que foi prestado. Tudo bem? Isso a gente tem aqui na exegese dos artigos, do artigo 26, incisos 1 a 6. Agora, inciso 7, acompanha comigo. O operador portuário responde perante a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que lhe estejam confiadas ou quando tenham controle ou uso exclusivo de área onde se encontrem depositada ou devam transitar. Vamos repetir. O operador portuário responde perante a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que lhe estejam confiadas ou quando tenham controle ou uso excessivo da área onde se encontrem depositadas ou devam transitar. Isso aqui é outra manifestação da responsabilidade do operador portuário. Parágrafo único diz assim. Presta atenção. Compete à administração do porto responder pelas mercadorias a que se referem os incisos 2 e 7 do caput, quando estiverem em área por ela controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo Regulamento de Exploração do Petróleo. De novo, compete à administração do porto responder pelas mercadorias a que se referem os incisos 2 e 7. Olha para cá. A mercadoria para ser respondida ao proprietário, ao consignatário da mercadoria e da autoridade aduaneira. Compete a quem? A administração do porto. Quando é que a administração vai responder? E não o operador portuário, quando estiver em área por ela controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo Regulamento de Exploração do Porto. Isso é importante, porque quando estiver nessas circunstâncias, quem responde não é o operador portuário, mas sim a administração do porto. Tudo bem, gente? Artigo 27 da lei diz assim: as atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela ANTAQ. Gente, nós já vimos no momento anterior que a ANTAQ é a agência nacional que vai regular essa operação, essas estruturas, essas atividades portuárias. Então, nada mais natural do que a atividade do operador portuário, essa pessoa jurídica, esteja controlada, esteja fiscalizada, esteja devendo cumprir as normas estabelecidas pela ANTAQ. É o que se espera pela própria relação de pertencimento e base lógica. Parágrafo 1º diz assim: o operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar. De novo, o operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar. Parágrafo 2º. A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação, das atividades de arrumação ou retirada de carga quanto à segurança da embarcação. Então, o que a gente tem aqui é que essa atividade de movimentação de carga a bordo vai ser executada de acordo com a instrução do comandante da embarcação. Aqui a gente tem aqui um regramento específico nesse parágrafo 2º do artigo 27. Interessante esse artigo. É um artigo que a gente não pode deixar de observar por conta disso aqui, ó. De acordo com a instrução do comandante e dos seus prepostos. Artigo 28 diz assim: é dispensável
a intervenção de operadores portuários em operação, ou seja, não precisa existir a intervenção de operadores portuários em operação. Inciso 1. Que por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou mecanização não requeiram a utilização de mão de obra ou possam ser executados exclusivamente pela tripulação das embarcações. Nesse caso aqui não é necessário, é dispensável a intervenção de operador portuário. Inciso 2. É dispensável a intervenção de operadores portuários em operações de embarcações empregadas. Para a linha A, em obras de serviços públicos pelas vias aquáticas do país, executadas direto ou indiretamente pelo poder público. A linha B, no transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca, repito, no transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca, para abastecer mercados de âmbito municipal. Letra C, na navegação interior e auxiliar. Letra D, no transporte de mercadorias líquidas a granel. E letra E, no transporte de mercadorias sólidas a granel, enquanto a carga ou descarga foi feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto às atividades de recheio. Vamos lá? Transporte de mercadorias líquidas a granel. Quem mais que vai ter ali? O que ele encontra? No transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga ou descarga foi feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto às atividades de recheio. Inciso 3. Alguém está vendo aqui? Quando é dispensável a intervenção de operadores portuários em operação. O inciso 3 fala o seguinte, que é dispensável relativa à movimentação de... Para cá. Relativa à movimentação de... A linha A. Cargas em área sob controle militar, quando realizada por pessoal militar ou vinculado à organização militar. A linha B. Materiais por estaleiros de construção e reparação naval. E a linha C. Peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de embarcações. E o inciso 4 fala assim, relativas ao abastecimento de água, combustíveis e lubrificantes para a navegação. É aqui que se tem essa análise do artigo 28. O artigo 29 da lei, ele é mais objetivo e diz o seguinte, as cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos, registrados de acordo com esta lei, poderão estabelecer-se como operadores portuários. Muito bem. Você pode ter uma cooperativa, que é uma pessoa jurídica de natureza associativa, que é uma pessoa jurídica que busca lucro, que tem finalidade lucrativa, tá? Cooperativa tem finalidade de lucro. Se registra na junta comercial, mas não é sociedade empresária. Mas essa cooperativa que busca lucro, ela pode realizar essa junção de trabalhadores, de profissionais portuários avulsos, ou também aqueles que são registrados. Não tem problema algum. Artigo 30, olha aí. A operação portuária em instalações localizadas fora da área do porto organizado será disciplinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades marítimas, aduaneira, sanitária, de saúde e de política marinha e de polícia marinha. Aqui você tem o caput do artigo 30 falando como é que se dá essas operações. Artigo 31 diz assim, o disposto nessa lei não prejudica a aplicação das demais normas referentes ao transporte marítimo. O disposto nesta lei não prejudica a aplicação das demais normas referentes a transporte marítimo, inclusive as decorrentes de convenções internacionais ratificadas, enquanto vincular internacionalmente o país. Essa decisão pautada, embasada no artigo 31 da lei. Artigo 31, portanto, nos fala dessa linha. E agora a gente vai começar a trabalhar, no próximo bloco, a figura do trabalhador portuário. Vimos toda uma construção do operador portuário que nos leva, que nos remete ao trabalhador portuário. Próximo bloco é o nosso foco, falar como é que esses operadores portuários vão constituir uma gestão de mão de obra de trabalho portuário. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho
dentro do próximo bloco. Não esqueçam, anotem a aula, leiam a letra seca de lei e, tendo dúvidas, vocês devem me contatar, devem contatar o TEC, e nós estaremos aqui com todo o interesse de dirimir as dúvidas e servi-los da melhor maneira. Um abraço, até o próximo bloco aí, fica aí, não corre não. Tchau, tchau.